Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, a Bíblia diz que Deus fala com a humanidade de muitas maneiras. E eu acredito nisso. Eu acho também que Deus realmente fala. Agora, como é que você entende que Deus está falando com você? A Bíblia diz que Deus vinha, se materializava e vinha e conversava com Adão e Eva todos os dias. Gente, para Deus descer dos céus para conversar com o homem, isso significa que o homem é algo maior do que o que se imagina. A gente não sabe o que tem nos céus. E Deus deixa o céu lá e desce à terra para conversar com o homem na terra. É claro que o homem era diferente. O homem não tinha pecado. Como que é uma pessoa não tendo pecado? Qual é o semblante de uma pessoa que não tem pecado? Isso também é um mistério. Eu não sei como é que é um homem que não tem pecado. Um homem que tem pecado, ele é defeituoso. Ele é um deficiente. Ele é um aleijado. Ele é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa má. Ele é uma pessoa feia. Independente de traços de beleza, ele é feio. Deus vê por dentro e sabe o quanto você é bonito ou feio. Deus vê por dentro e conhece as suas intenções. E Deus disse que você já se torna feio só pelas intenções. Você imagine a gravidade da coisa. O mundo em que Deus andava, em que Deus vinha, era um mundo diferente. Era uma terra diferente. Era uma terra abençoada. Deus não pisa em terra maldita. A Bíblia diz que depois que o homem pecou, a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Só que o homem continuou na terra maldita. Quando você vive numa casa maldita, a tendência toda é ser cada vez mais maldito, pois a casa que tu vives é maldita. Quem diz isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí a partir daí, o homem não passou mais a ver Deus como ele era. A Bíblia diz que a partir daí, se o homem vê Deus, ele morre. Por quê? Antes ele via e não morria. Depois do pecado, se ele vê, ele morre. Até mesmo pessoas como Moisés e outros. Agora você imagine eu e outros. Gente, isso é mistério puro. Isso é puro mistério. Aí a terra se faz maldita por causa do homem. E, consequentemente, o homem é maldito com a terra. O que é que acontece? A centelha de Deus fica dentro do homem. E Deus passa a falar com o homem através da sua consciência. Através da lei da semeadura. Sabe, a consciência acusa o homem quando ele peca. Quando ele faz algum ilícito, alguma coisa errada, a consciência pesa. Isso a gente chama de lei da semeadura. Se tu plantar, tu colhe. Justa, por sinal. Uma lei justa, por sinal. Para você ver como que Deus é. Mesmo sem a presença dele, ele fala ao homem com justiça. Só pagarás se cometeu o ilícito. Se não cometeu o ilícito, não vai pagar absolutamente nada. Vai continuar na terra maldita até o tempo que for tirado da terra maldita. Mas enquanto isso, continuarás nela. Se for esforçado,
e não der continuidade os ilícitos, os pecados, terás paz. Serás bem-aventurado por desfrutar da paz, a paz da inocência. A inocência daquele que não cometeu crime, daquele que não cometeu pecado, daquele que não cometeu ilícito. Para você ver a grandeza e justiça de Deus. Mas mesmo assim, gente, tem coisa que está além do ser humano. Além do ser humano. Gente, e a partir daí, vem à terra, se materializa os anjos de Deus. Mas nunca Deus. Deus resolve mandar também o seu filho. E ele se materializa. Mas ele não vem como Deus, ele tem que vir como um homem. E tem que carregar a carga, o pecado do mundo. Aí, gente, já não é um pecado de um homem que cai sobre o Filho de Deus. É o pecado de todos os homens que cai sobre ele. Você está entendendo a complexidade? O cabra vem como homem, não como Deus. Não carrega pecado porque ele não cometeu pecado nenhum. Mas ele carrega o pecado da humanidade. Olha o mistério da humanidade aí. Uma coisa é o pecado de Nivaldo, outra coisa é o pecado da humanidade. Você pode entender isso? É claro que não pode. É difícil de entender, gente, isso. Isso é profundo demais, sabe? É profundo demais para você que não vive mais de leitinho, mais de comida sólida. Viver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, isso parece até uma cantilena. Que quando você vai ver o plural, a profundidade da coisa, você chega à conclusão de que a Bíblia se resume em João 3,16. Tudo. De Gênesis a Apocalipse se resume em João 3,16. O mistério do amor. O mistério do amor encarnado de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Podes tu entender isso? É claro que não. É preciso que tu tenhas a ajuda do Espírito Santo para entender os mistérios profundos da palavra de Deus. És tu um fiel obediente à palavra de Deus? É claro que não. Por mais que se esforce, não obedece. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia de Deus. Não é porque tu és o santarrão. Não é porque tu consegue decorar de Gênesis a Apocalipse. Não é por isso que tu verás a Deus. É porque Deus é bom. É pela graça. É pela misericórdia de Deus. É pelo mistério do sangue de Jesus derramado na terra para sarar a terra. Tu entendes isso? Eu não entendo. É demais para a minha cabeça. Cauterizada muitas vezes. É demais. Aí nego se arrobra e diz: se eu pedir que caia fogo dos céus, vai cair fogo dos céus. Ah, vai te lascar, infeliz. Negacionista do diabo, do inferno. Satanás faz cair fogo dos céus também. Sabe? No entanto, olha onde ele está. No inferno. Assim és tu, arrogante. Tu que usa a capa de pastor, de servo de Deus, de profeta, de apóstolo. Sabe? Se eu disser que morre, vai morrer. Se eu disser que vive, vai viver. Está repreendido, Satanás. Deus é Deus de amor. E o convite de Jesus é para você pregar o amor, abençoar, nunca amaldiçoar.
Se tu fazes o contrário do que determina a palavra de Deus, tu não estás a serviço de Deus, mas a serviço das trevas. Logo, caia na real e vai te converter. Porque João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você pergunta, por que esse tal? Porque tu não pode entender. É mais profundo do que o que tu possas imaginar. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, um chazinho de humildade não faz mal a ninguém. Um conselho, vai te converter.